Eu me senti no apito final, meu sentimento foi um pouco de tristeza, bastante, na verdade, mas teve um sentimento mais forte que a tristeza, que foi o de constrangimento. Eu saí, sabe aquela sensação de vergonha, assim? Você olha para o lado, vê, foram 8 mil torcedores que tiveram presentes, os 8 você vê um bocado de gente lá, que você fica envergonhado por todo mundo. Eu me senti assim, eu me senti envergonhado, constrangido com o que eu vi. Fala um pouco do que tu viu desse jogo, Clauber. Renato, hoje o Náutico precisava mais de resultado do que de desempenho. Acho que João tinha comentado isso aqui no pré-jogo e acho que todo mundo assinou essa tese de que o Náutico precisava de vencer. Mas hoje não conseguir nem vencer e nem ter desempenho, nem ter o resultado, nem o desempenho, é um sinal de alerta gigantesco, assim, enorme, que se liga no Náutico de 2025. O sentimento, esse sinal de alerta aí, e aí pode ser um sinônimo de constrangimento também, Renato. Acho que o sinal de alerta de constrangimento de quem faz o futebol do Náutico hoje. Assim, o futebol que o Náutico apresentou hoje, primeiro, né, acho que é importante pontuar, o pior jogo de Hélio no comando do Náutico esse ano. O jogo contra o Botafogo foi um jogo que o Náutico conseguiu ser competitivo. O jogo contra o CSA, o Náutico foi competitivo, mas aí a expulsão acabou com o jogo. Contra o São Paulo também foi bem competitivo e hoje não é questão de competitividade. O Náutico não conseguiu se impor. O Náutico foi engolido tática, técnica e fisicamente pelo Brusque. Um time bem organizado que me surpreendeu. Eu não tinha visto o Brusque. Acho que é um time aí que tem tudo para brigar pelo acesso. Para classificar, pelo acesso é outra história, mas para classificar, um time bem organizado, forte fisicamente. Mas assim, eu vou começar por Hélio dos Anjos, mas depois é inevitável não falar da diretoria, do trabalho, da gestão do futebol. Mas assim, eu vim para casa ouvindo a coletiva de Hélio e concordei com algumas coisas, algumas críticas que ele fez, discordei de outras. Ele fala a questão de Luiz Paulo, de que não, Luiz Paulo é um jogador físico e precisa melhorar a parte física, por isso que escalei Igor Fernandes. Discordo dessa visão, tudo bem. Agora, acho que o Luiz Paulo, apesar da parte física não ser o melhor, mas Igor Fernandes foi uma substituição certa, porque estava muito mal. E fisicamente também não entrega tanto assim. O time hoje decepcionou, esperava muito mais. Acho que, para mim, de escalação, teve esse erro de Igor Fernandes e não Luiz Paulo, embora a gente tenha feito a análise ali na sexta-feira sobre o erro de Luiz Paulo, mas ainda assim é um jogador muito mais ofensivo que o Náutico precisava. Hoje o Náutico foi peça nula ali, não teve uma peça, né? Igor Fernandes foi uma peça nula do lado esquerdo. Agora, de resto, velho, assim, é coletivo e, obviamente, é muito o treinador também, as coisas não funcionaram, a maneira de jogar, faltou ele tentar puxar os meias mais para trazer essa bola, para buscar essa bola no campo de defesa. O Náutico estava muito encaixotado na marcação do Brusque, não conseguiu sair, e ele não conseguiu achar alternativas. Ele até falou, as bolas batiam no meu meia e voltavam, nos meus jogadores de criação. Porra, pega Patrick Alain e bota ele lá atrás, pô, como fez contra o São Paulo. Pega Caio Vitor e bota ele lá para trás, para buscar essa bola e trazer a bola com qualidade, e ele não fez. Então isso é um erro dele, é um erro do treinador. Então, assim, muitos erros, teve essas questões escalativas, mas também tiveram erros individuais. A dupla de zaga hoje foi uma partida, meu Deus do céu, Carlinhos, a pior partida dele. João Maíra também não foi tão bem. No meio campo, o Náutico foi engolido fisicamente, e aí vai uma crítica à diretoria de futebol, à gestão de futebol, porque eu acho que hoje todo mundo merece críticas, e mais uma vez a diretoria de futebol, porque, velho, como é que o Náutico vai para um jogo, quarta rodada da Série C, com 2 volantes à disposição? 2 volantes, pô. Isso é inadmissível, pô. E aí, velho, assim, eu vejo muita gente falando, cobrando não sei quem por Granja. Meu irmão, e aí a decisão do presidente? Desculpa, é o presidente que tem a caneta. Não adianta você cobrar de A, de B ou de C. É presidente. Bruno Becker protege Granja e Granja protege Becker, e aí ficam os dois ali e ninguém cobra ninguém, porra. O Náutico não pode chegar num jogo como esse, ter 2 volantes, porra. E o Náutico hoje, porque Granja, quando deu entrevistas no final do ano passado, não, porque montamos o elenco com características, jogadores que acesso, não sei o quê, característica assim, assado. O Náutico perdeu hoje fisicamente
O Náutico contra o Botafogo Eu atropelou. acho que o Náutico perdeu em todos os critérios, físico, Não, tático. todos, Chapo. Mas assim, me chama a atenção a parte física, assim. Velho, o Náutico, o único jogador, Chapo, que você olha pro elenco assim, tirando os zagueiros, porque se o zagueiro não for assim, ele tá morto no futebol. Mas o único jogador do elenco que você olha, esse cara aqui vai chegar junto, é Igor Pereira. Auremi não tem muito essa característica, o Henderson, Marco Antônio muito menos, os outros jogadores meio campo, de ataque, não chegam. O Igor Fernandes podia ser esse cara, é pouco, porra. A gente vê o time do Brusque hoje bateu até o fim, chegava junto, um cara expulsou Paulo Sérgio, tem que ser assim, pô, Série C precisa disso. A característica principal, claro que tem que ter qualidade, mas uma das principais tem que ser físico, e o Náutico não explorou isso. Hélio botou, e aí, ainda nessa parte física, Hélio pontuou que, porra, eu não posso ter, e aí ele tem razão, eu não posso ter um jogo que eu tenho 4 jogadores na linha de defesa e eu tenho que substituir 3. Porra, todo jogo o Marcos Ítalo sai, pô. Fisicamente, porque não aguenta física. Igor Fernandes saiu hoje. Hoje foi João Maestro também machucado de novo. Então, assim, é um trabalho que vem desde o ano passado muito mal. Que não teve diretoria para chegar bicho, tem que mudar. Além da característica do elenco, que foi um elenco que não foi montado para ser um elenco físico, que já é um erro, pensando em Série C. E teve um trabalho que, porra, os caras não viram o que o Marquinhos fazia. Deixava o time sem intensidade, morto fisicamente. E o Náutico, velho, se o Náutico não conseguir, e ele vai ter muito trabalho. Repito, tem que ter. Ele teve muita responsabilidade hoje. Precisa organizar a parte tática e técnica do time. Mas fisicamente ele tá tentando. Agora, o cara tem menos de um mês no clube. Chegou, os caras no segundo treino, tava jogador vomitando, porra. Ele não consegue. Entra Arnaldo. Veja, ele falou na coletiva hoje. Não sei quem vai jogar na lateral direita. Ele disse que Luiz Paulo volta, porque ele tá trabalhando Luiz Paulo para ter a parte física. Mas na lateral direita eu não sei quem joga. Porque Arnaldo não consegue jogar 90 minutos e Marcos Ítalo não consegue jogar 90 minutos. Como é que você monta um elenco desse jeito, pô? Como é que você monta um elenco com um volante de chegada? Porque Souza não era esse volante. E ainda foi embora e não trouxeram o outro. Então, assim, são muitos erros e que é cansativo você ficar repetindo, falando da diretoria. E não tem mercado agora, é ele resolver com o que tem. E torcer para que dê certo. Mas, assim, não ter o resultado hoje, apesar de todos os problemas, não poderia ter conseguido aquela última bola ali no final, se a bola, em vez de entrar, vai no gol, podia ter dado. Mas foi muito preocupante porque o Náutico não. Alguns jogadores sentiram, não a parte física, mas também a anímica. Hélio vai ter um trabalho ali monstruoso. E assim, desculpa, quem quiser criticar Hélio, para dizer, fora Hélio, meu irmão, não é esse o debate que precisa ter agora. Você tem que criticar ele pelo justo. Agora, porra, o cara chegou a 15 dias. Pega um time que tá defasado fisicamente, um elenco desequilibrado, que a gente vem falando desde o início do ano, e querer culpar tudo jogar nas costas do treinador, não é assim. Ele tem responsabilidade por hoje, mas há uma responsabilidade maior desde dezembro do ano passado. Porra, meu irmão, eu não vejo um profissional que passe 7 meses errando e continue no cargo. Pepa passou 5 e caiu. No Náutico é uma proteção que nem, porra, bicho, algo precisa ser feito, alguma cobrança precisa ser feita. E não é apenas jogador, não. Jogador, ele agora tá dando grito no jogador. E em cima, quem é que vai cobrar? A torcida critica e tal, mas não tem cobrança, porra. Aí fica essa camaradagem. Feito, acho que até Chave falava, entrega a chave do clube logo pra ele, que é melhor. É melhor ele dar grito em diretor, ele dá grito em treinador, ele dá grito em auxiliar, ele dá grito em todo mundo. Algum grito precisa ser dado, pô. Porque nem isso o Náutico tá tendo. Não tava tendo, pelo menos, fora de campo. Então, assim, torcer para que ele consiga até a janela encaixar e resolver os problemas, mas tem alguns problemas que vai além do alcance dele. Ele é desequilibrado, time fisicamente que ele ainda precisa corrigir. Então é muito preocupante. 4 rodadas já se passaram, o Náutico não sai do canto e o alerta, assim, ligadíssimo. E coisas precisam acontecer no clube para que haja um sinal ali de uma luz no fim do túnel, porque hoje é muito difícil encontrar. O Náutico atualmente tem que fazer 26 pontos em 14 jogos, seriam 42 pontos, né? 26, tem que vencer 9 de 14. Para fazer 20, para fazer 30. Eu acho que ninguém vai perder, todos vão perder para o Maringá. O Maringá vai ganhar, todo mundo vai classificar com 19 vitórias. A situação do Náutico. Não, são 18. São 9 vitórias em 15 jogos, não? São 19 no total, né? Então são 9 vitórias em 15 jogos. Um complexo, né? Já começa. Se vai perder para o Maringá, porque o Maringá vai ganhar de todos, vai classificar com 19 vitórias. Eu não aguento mais, não, velho. O Maringá tá com 4 vitórias? Não, né?
Tá. Ganhou tudo. Caralho, mas é um negócio animal. O Maringá virou o jogo com um a menos. É a quarta rodada. A quarta rodada. E a gente tá fazendo conta aqui de classificação já, velho. Tem o que fazer, já tá na zona de rebaixamento com 2 pontos. Gente, eu tô cansado, velho. Eu acho que hoje eu fui tomado conta por um sentimento de cansaço também, além do constrangimento, porque porra, sem hipérbole, sem exagero, eu acho que foi um dos piores jogos do Náutico que eu já vi na minha vida, velho. Na história recente, sem dúvida alguma, foi o pior. O pior é sempre o próximo. E o pior é sempre o próximo, ainda tem isso, porque sempre tá piorando. Gente, o Náutico ele foi acuado pelo Brusque nos aflitos, velho. O Brusque fez linha alta contra o Náutico. Os caras não estavam sabendo sair do jogo, porra, pra trocar um passe no campo de defesa. Os caras tiveram um momento no primeiro tempo que o Brusque estava lá montado e o Náutico não sabia sair pro jogo. A torcida começou a vaiar. Hoje, o nível hoje foi realmente de deixar qualquer pessoa revoltada. Depois triste e depois constrangido. E essa mistura de sentimentos que eu tenho, assim, e velho, o somatório do outro foi uma grande tragédia, né? Porque você chega no segundo tempo, o técnico faz a mudança que tinha de ser feita, né? Porque Igor Fernandes realmente não tem nenhuma condição de ser titular, ele comprometeu muito no primeiro tempo. Entra Luiz Paulo, e quando ele vai fazer uma outra mudança para fazer algum tipo de alteração tática na equipe, aí vem o irresponsável do Paulo Sérgio, que foi o irresponsável, moleque. Ele foi moleque. Expulsão completamente justa. Um cara de 36 anos fazer uma molecagem dessa, ele foi moleque, menino, irresponsável, inconsequente. Eu acho que merece ser expulso do Náutico quem chama Paulo Sérgio de ídolo. Porque, infelizmente, tem gente que o enxerga como referência. Paulo Sérgio nunca vai ser uma referência no Náutico. Nunca. Nunca. Fez 15 gols ano passado, beleza, Paulo Sérgio, renovou o contrato, mas nunca pode ser alçado a esse tipo, porque o clube, da maneira que está, na crise que se encontra, o cara vai e dá um pontapé no jogador adversário. Se fosse um menino de 17 anos, você ainda releva, pô, moleque, um caba velho, pô, fazer um negócio desse. Matou já combalido o time ali, né? Então, assim, dentro de campo você tem já todos esses problemas. E aí, quando a gente olha para fora, velho, eu já falei isso uma vez, né? Mas como é decepcionante a gestão de Bruno Becker no futebol, né, cara? Bruno Becker, como presidente do clube, em relação à gestão de futebol, é uma coisa medíocre, assim. Ele realmente é a gestão de tudo, né? O que ele tá gerindo que tá bom? Não, é porque, na verdade, as coisas básicas que falam, o clube tá lá, o salário tá em dia, tudo, eu quero olhar mais pra futebol. Isso aí é bobagem, assim, Claro, exato. 95% do Náutico é futebol, pô. O resto perfeito. E aí, velho... o jardim tá bem cortado, tá bem pintado, não sei o quê. É besteira isso. Velho, como a gestão de futebol do Náutico ela é ruim, isso é culpa de Bruno Becker exclusivamente, porque... Becker vai morrer abraçado com Granja, pô. É isso. Ano passado, velho. A Tite morreu abraçado com aquele jogador lá, esqueci, com o Gabriel Jesus. Vai ser ele com Granja. É isso. Eu vou começar a fazer um histórico, velho, porque ano passado foi aquela declaração constrangedora antes do primeiro clássico da final contra o Sport. Alan Al, nosso técnico para a Série C do Campeonato Brasileiro, depois que tomou 2-0 nos aflitos, Alan Al está demitido. Aí me vem com o Eduardo Granja, com aquele discurso bonito, aquela palavra bonita, para o cara fazer um trabalho que já vai fazer um ano, né, que ele está no futebol do Náutico, Eduardo Granja. E é um trabalho medíocre. 8 meses. O Náutico tem? Como é? 8 meses. Pronto, 8 meses. Pronto, beleza, obrigado. 8 meses que ele tá no futebol do Náutico. E, velho, como é que pode? O que é que sustenta Eduardo Granja no comando do futebol do Náutico? É um somatório de decisões erradas, sabe? É um somatório de problemas. É uma situação que eu não sei onde é que vai parar, gente. O Náutico hoje tá na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Ninguém pode se iludir com isso, não. O Náutico ele fez uma péssima campanha na Copa do Nordeste. Vai chegar agora contra o Bahia, dependendo de somatório, tem que ganhar e tudo mais. O Náutico foi eliminado para o Retrô nas quartas de final do Pernambucano. Ano passado, teve todo aquele problema na Série C. Aí teve um tempo para fazer uma montagem de elenco, o elenco todo desequilibrado, cheio de problema.
como é que Eduardo Granja continua à frente do futebol do Náutico? É um trabalho terrível. É um trabalho terrível. Eu não tô mais aqui, ó, gente, naquele perfil raivoso de ficar falando alto, dando tapa na mesa, não, porque eu tô cansado, velho. Eu tô realmente cansado. Vê, a gente tá no quarto jogo do ano da Série C, do campeonato, e a gente tá fazendo conta para classificação. Tamanho uma coisa a crise que o time já tá instalado, pô. O salário, o suposto salário de Granja é 30 mil. É o dobro do que era, mais do que o dobro de Rodolfo, né? E na época de Rodolfo foi feito. Aí o currículo dele? Cadê o currículo dele? Cadê o currículo de Granja? Qual o currículo de Granja? Ele é capacitado em quê para estar nessa função? Então, assim, na época de Rodolfo foi um estardalhaço que era 10 mil, né? O salário, o povo chorou, parecia que ia morrer. Ô, chapa. E Rodolfo continua no futebol, né? Vamos ver para depois do Náutico qual clube ou qual empresariado vai contratar Granja. Só um comentário no clube, conversando com algumas pessoas do clube hoje, que eu olho assim, velho, assim, não existe. Por isso que eu digo, a responsabilidade de Granja hoje ainda estar no Náutico é de Bruno Becker. É de Bruno Becker. Porque ele é presta atenção no que eu vou falar aqui. Bruno Becker é a única pessoa no Clube Náutico Capibaribe que gosta ou protege ou defende Eduardo. A única. Perfeito, Cláudio. Perfeito. Me perdoe até. Pode anotar isso aí, o que eu tô falando. É a única. Me perdoe me interromper. Deixa eu lhe dizer deixa eu completar com o que você está dizendo. Bruno Becker, ele está isolado numa ilha, onde o senhor Eduardo Granja não é bem quisto por ninguém. Que entendam como que vocês quiserem. Só isso que eu tenho a dizer. Eduardo Granja, desde o ano passado, vem errando, minha gente. Desde o ano passado, existiu na contratação de Douglas Borges, quando todo mundo aqui falou, torcida, brigou, peitou a torcida para contratar Douglas Borges, e tá aí o passivo de 500 mil reais que foi feito. Aí começa o campeonato, o Náutico começa sem zagueiro. 3 meses de planejamento para o Náutico começar sem zagueiro. E ele disse em entrevista que ia contratar zagueiro. Aí passa esse tempo do campeonato estadual, perde pro Retrô, mantém Marquinhos Santos. Aí 1 mês de treinamento, para o Náutico apresentar um resultado medíocre no primeiro jogo contra a Baiana, demite Marquinhos Santos. Aí traz Hélio dos Anjos. 1 mês para ver que o treinador era ruim. 1 mês, o cara quer 30 mil reais. O cara entende o que de futebol? E tá no Náutico. Douglas Borges tem 3 meses que não joga. 30 mil reais e tá no Náutico. O cara entende o quê? 3 meses Náutico, que Douglas se Borges tem não joga. Presidente, se o Náutico tem presidente, Bruno Becker deveria demitir Granja hoje. Hoje. Os resultados do Náutico é medíocre. Aí chega na 10ª rodada, abre a janela. Quem é que vai contratar? Granja? Vai mudar o resultado se Granja for contratar? Quem é que vai querer vir, pô? Quem é que vai querer vir pegar um time na zona de rebaixamento? Ainda tem isso. Quem é que vai querer vir? Mais uma vez, a gente já perdeu o jogador do Botafogo da Paraíba no passado. Por quê? Porque os caras estavam na condição melhor e tinha um tempo a mais de competição que garantiria 1 mês a mais de salário e, obviamente, qualquer profissional vai escolher ganhar por mais um tempo, né? Até profissionalmente mesmo, em questão de carreira, você tá jogando é muito melhor. E o Náutico vai novamente, assim, eu tenho vergonha de aqui falar em alguma coisa de acesso. Assim, eu não consigo falar agora, hoje, 4ª rodada, pô, a gente tá em segundo. Pô. Imagina se alguém no esporte falasse de Libertadores. Tem um grupo, João. Seria ridículo, não seria? Tem um grupo que eu faço parte, que o pessoal tava assim, porra, a rodada não foi boa não, os adversários ganharam. Olha, gente, a gente não tem nenhum direito disso, a gente tem que ganhar primeiro. Tem que entrar na competição antes. Não existe, assim, a gente tá morto, pô, a gente não ganhou de ninguém. A gente já teve 2 partidas em casa e não conseguiu fazer gol, pô. Conseguiu fazer gol. O único gol que a gente fez contra o CSA. Náutico não deu um chute a gol contra o Brusque, o poderoso Brusque. O Náutico não deu um chute a gol. Teve, na verdade, teve um chute de Kelvin no primeiro tempo que a bola foi na trave. O único, né? O único no primeiro tempo. E a cabeçada dela foi muito pouco, uma produção pífia. Foi uma produção pífia. E essa produção pífia passa muito pelo pé de Patrick Alan, que fica se escondendo do jogo entre os zagueiros e os volantes.
Ele não volta, não sei se é opção tática, não sei se é opção técnica de Hélio dos Anjos, mas ele não volta para buscar jogo, de jeito nenhum. E isso é desde o todo Marquinhos treinador Santos, sabe? foi assim. Com todo treinador foi assim. Assim, o treinador é responsável também. Mas com todo treinador, Patrick Alain fez isso, pô. Impressionante, pô. Meu irmão, eu passei aqui algumas lives, eu disse que Patrick Alain fica servindo um cafezinho para Paulo Sérgio entre os zagueiros. Aí hoje, Paulo Sérgio saiu para vir buscar a bola no meio campo. Ia servir de alguma coisa, porque para mim é errado isso. Mas ia servir se Patrick Alain dissesse assim, já que eu sou o mordomo de Paulo Sérgio, eu vou acompanhar ele. Aí a saída de Paulo Sérgio de dentro dos zagueiros para o meio campo ia servir para trazer Patrick Alain junto. Mas Patrick Alain é tão preguiçoso que ele resolveu ficar lá. Ele virou o centroavante do Náutico. O Náutico passou hoje meia hora tocando a bola entre os zagueiros, dividindo em duas partes. 15 minutos tentando progredir, falhando miseravelmente, porque o time do Brusque marcou demais. E depois, ele quando percebeu que não conseguia, sabe o que o Náutico fez? O Náutico passou 15 minutos tocando a bola entre os zagueiros sem tentar mais. Desculpa, Vou ficar tocando a bola aqui. Vou ficar tocando a bola aqui até o primeiro tempo acabar. E eu achei bom. Porque aí a gente também não tomava risco. O Náutico no primeiro tempo, ele era tão incapaz de qualquer coisa que ver os zagueiros tocando a bola entre eles e Muriel virou a melhor opção. Agora, por que o Henderson não tenta afundar nos zagueiros para pegar essa bola? Por que Caio Vitor não faz isso? Por que Patrick Alain não faz isso? Porque Paulo Sérgio tentou, repito, de forma errada, mas ele tem um limite até onde ele volta. Ele não consegue voltar até os zagueiros. Até esse senso de insatisfação, de indignação, os jogadores do Náutico não têm. Somente o do meio campo. Não vou eximir treinador, porque passa pelo treinador, mas todo treinador acontece isso com o Patrick Alain. É inacreditável. Vai deixar os zagueiros tocando a bola o resto da vida? Porque o certo é os zagueiros conseguir progredir essa bola. Mas se não estava dando certo, volta todo mundo. Recua, vai lá para um bloco baixo, tenta trazer o time do Brusque. Alguma coisa precisa ser feito, pô. Eu queria entender porque quem sai da área é Paulo Sérgio e não Patrick Alain. A gente fica sem referência e Patrick Alain fica lá na frente, entre os zagueiros escondidos. Hoje Eu não sei se o modelo... Fala, João. Não, só porque Desculpa, hoje eu te interrompi. era um jogo aí que a gente precisava dessa movimentação. O Brusque não é à toa que não sofreu nenhum gol no campeonato. Assim, não é coincidência. É um time que é organizado, que tinha, assim, eles mudavam taticamente de um 4-4-2 para um 4-1-4-1. Eles tinham variação e eles conseguiam povoar muito o meio-campo ali com duelo físico e ganhava jogadas do Náutico com uma certa tranquilidade e dificultava esse passe. E o Náutico era um time postado em campo. O Náutico era um time onde, tu vai ficar aqui e tua posição é essa. E tu não vai se movimentar. A bola vai chegar até aí. E não chegava. O Náutico tentava essa circulação com o zagueiro de forma extremamente lenta. João Basto, Carlinhos. Aí a bola chegava no Igor Fernandes. Igor Fernandes é incapaz de dar um passe para o meio. De achar alguém pelo meio. Incapaz, ele não consegue. Mesmo que tenha uma linha de passe óbvia, ele não vai arriscar. Auremi e o Henderson, eles não descem. Auremi até chegou a descer um pouco, mas o Henderson ele não estava aproximando do volante para tentar. Chegou um momento do jogo que Auremi estava com medo de receber a bola ali no meio de campo. Por quê? Porque ele ia receber pressão e ele ia acabar perdendo a bola. Por culpa dele e por culpa da linha de ataque que não desce. O único cara que consegue fazer isso, que fez isso em alguns momentos, foi Kelvin. Kelvin descia um pouco, recebia a bola, tentava fazer alguma coisa na arrancada, mas é muito pouco. Caio Vitor, do outro lado, não fazia isso. Patrick Alain, assim, desculpa, velho. Patrick Alain, ele precisa de ter senso, como a Ati falou, de se indignar. Eu acho que ele sai do time no próximo jogo, João. Eu acho que ele sai do time no próximo jogo. Ele não pode ver o Náutico tocar passe com o zagueiro, assim, e do nada o Náutico errava também o passe com o zagueiro, assim, um passe simples e o zagueiro errava. O Náutico não pode ver, Patrick Alain não pode ver isso acontecer e não fazer nada, e não recuar uma vez. Não tem uma movimentação, não tem uma troca de... Porra, Patrick Alain... Agora ele vem para o bloco do zagueiro
e Kelvin ataca o espaço, algo desse tipo. O Brusque tinha várias jogadas que o meio-campo ele chegava no apoio e de costa mesmo, de primeira, ele já tocava a bola para quem estava passando ao lado dele. É movimentação. Você atrai um jogador e com esse espaço que ele deixou nas costas, você ataca ele, porque você já está atraindo o zagueiro. O Náutico não tem esse tipo de movimentação. O Náutico não conseguiu fazer isso. E aí, velho, é muito difícil entrar. É muito difícil entrar porque o Náutico não tem passe por dentro. O Náutico só tentava jogar por fora. A jogada que a gente tem de referência do Náutico talvez seja o chute de Kelvin na trave. Olhe como foi o lance. Veja se não é uma bola longa, porque só sai assim. Você precisa ter, numa defesa bem postada como a do Brusque, o mínimo que você precisa ter é rapidez. É o mínimo. Se for lento, se você ficar jogando lento, aí toca no lateral, para o lateral tentar achar alguém, isso não vai dar jogo. É impossível dar jogo. Impossível. E foi isso que aconteceu. O Náutico fez um primeiro tempo completamente medíocre, que o Brusque, assim, foi completamente injustiçado no placar, tá? Porque aquele primeiro tempo não era para ter sido 0-0. Aquele primeiro tempo era 2-0 Brusque com tranquilidade, com muita tranquilidade e com facilidade. E o Náutico não conseguiu. E aí, só para complementar logo o jogo, para o segundo tempo, eu acho que o Náutico mantém a mesma pegada. E aí, nosso querido Paulo Sérgio, assim, ele espera o Náutico substituir. Hélio dos Anjos, ele tira o Henderson, ele coloca Caio Vitor ali, até um pouco parecido com o que a gente comentou aqui no pré-jogo, que a gente até falou sobre essa possibilidade de até começar o jogo. E, velho, o Paulo Sérgio é expulso num lance bizarro. O cara deu uma jogada de corpo nele. Não foi uma agressão, não teve cotovelada. O cara simplesmente disputou ele corpo a corpo e ele perdeu. E aí ele vai para agredir o cara, assim, muito bem expulso. E teve sorte, que só não foi pior, porque o árbitro arrumou uma compensação ali, realmente pegou no tornozelo, mas se ele não tem expulsado o Paulo Sérgio, ele não expulsa o cara do Brusque também não. Então o Paulo Sérgio ainda conseguiu dar sorte ali, e o Náutico virou passageiro, assim, não conseguia pressionar, não conseguia igualar, assim, o Brusque era muito melhor tecnicamente, muito melhor fisicamente, o Náutico não conseguia nem puxar um contra-ataque direito, era completamente dependente de uma bola aérea para ver se acontecia alguma coisa ali, mas até quem cria as melhores oportunidades do segundo tempo, dá para dizer até que é o Brusque. É um time com um contra-ataque bem encaixado, com jogadores rápidos, que merecia ter saído vencedor dos aflitos hoje. E, assim, é preocupante, velho. Hoje o Náutico precisava ganhar. A gente tá na zona de rebaixamento. Eu não gosto de quando a gente tá numa realidade dessa, ficar pensando em acesso, não. Eu acho que tem que respeitar a zona de rebaixamento também. A gente não tá mirando o espaço e não tem nem um carro. E tá querendo um foguete logo. Então, o Náutico precisa produzir alguma coisa. E é foda que a gente não tem peça para isso. Nossos volantes hoje, assim, a Auremi faz uma partida. Tem um lance que para mim, resume a partida de Auremi. É um passe de Caio Vitor para o meio. A bola tá vindo em direção ao Auremi. O cara tá atrás dele para roubar a bola. E ele tá parado, tá vendo. E aí, obviamente, o meia do Brusque rouba a bola e tem ali uma situação, o Brusque não consegue concluir em gol, mas assim, é um lance ridículo. O Henderson também muito mal na partida. Então, como é que a gente quer ter pegada se a gente não tem jogador de pegada? Como o Cláudio falou aí, tirando os zagueiros, e olhe lá, quem é que marca nesse time? Quem é o cara que é conhecido por marcar, que tem um vigor físico grande? Quem é, velho? Não tem. E aí, a gente tá falando há muito tempo que a Série C é física. Isso aí é novidade ou é desde que o Náutico está na Série C, desde 2023? E o Náutico, mais uma vez, tem uma equipe que não tem nenhum jogador físico. Nenhum. Igor Pereira era o único, era banco com o Marquinhos Santos e, infelizmente, machucou. Então, o Náutico está numa situação assim, extremamente complicada. É dependente de Kelvin. Assim, se Kelvin não pegar a bola e arrastar 5, o Náutico não cria nada e tá aí.
pegou um time, pegou 2 times já, Botafogo e Brusque, e não consegue marcar gol. Não consegue ser perigoso. E, meu amigo, se você não consegue ser perigoso jogando em casa, não consegue ser competitivo, é difícil pensar em subir. É muito complicado. Só um ponto rapidamente. Essa questão de Patrick, eu vou até repetir o que eu falei, né? Porque teve gente já dizendo, não, mas é culpa de Hélio. Mas eu falei que era culpa de Hélio, porque veja, o Hélio recua Patrick Alão, ele tira do campo, porra. Veja, Hélio disse na coletiva que a bola batia no jogador de criatividade e voltava. Meu amigo, você puxa seu meio. Ele fez isso contra o São Paulo. Atos elogiou aqui Patrick Alão contra o São Paulo. Eu prefiro Patrick Alão assim, ele vindo de trás com a bola. Quando foi que Patrick fez isso? Patrick ficou escondido, pô. Agora o treinador tem que tirar, pô. Ou dar um puxão de orelha. Porque tirou o Luiz Paulo. Luiz Paulo não teve um erro gravíssimo e Luiz Paulo perdeu a posição. Patrick Alão tem que perder a posição também, pô. E teve gente dizendo, finalmente acordaram pra Patrick Alão. Bicho, Patrick Alão foi um dos melhores jogadores do Náutico na primeira parte da temporada. E quando tem que se criticar, critica. Renato criticou várias vezes Patrick Alão aqui. É até injusto falar que o Timbu Cast defendia Patrick Alão. Não, porque Renato sempre foi um dos maiores críticos aqui e se repete. Patrick Alão é o único meia da gente, Cláudio. Ele é o único meia, pô. Vai tirar ele, vai botar quem, pô? Não tem ninguém, pô. E aí volta a falar. E só um ponto sobre a Auremi, João. Eu nem acho que a Auremi foi uma partida horrível, não, velho. Assim, porque eu olho para a Auremi, era o único jogador que estava tentando dar combate. Mas assim, nas análises individuais, a gente pode debater mais sobre a Auremi. Não vou elogiar muita coisa, não. Mas, assim, o desequilíbrio desse elenco. E, porra, a Auremi tá jogando todos os jogos, porra. Marcos Ítalo não aguenta jogar. Igor Fernandes não aguenta jogar, Luiz Paulo não aguenta jogar 90 minutos. Então, assim, são muitos erros acima de que eu tendo a achar que a Auremi talvez esteja sendo uma vítima disso, da bagunça que é o futebol do Náutico. Só um comentário que eu quero destacar aqui de Jaime. E esse é o meu sentimento de torcedor, tá? É o meu sentimento de torcedor com relação à presidência do Náutico hoje. O presidente finge delegar, mas não lidera nada. É refém dos próprios subordinados. Todo mundo manda no clube, menos ele. Ocupa o cargo, mas não exerce liderança nem comando. Liderança fraca e omissa. Jaime, para mim, foi cirúrgico nas palavras, porque eu vejo exatamente dessa forma a condução do Náutico por Bruno Becker hoje. Eu vejo exatamente dessa maneira a presidência de Bruno Becker no Náutico. E não falo só em relação a Eduardo Granja, não. Falo em relação à demora em mudanças, a tomar para si o problema, ir em busca de resolver. Eu acho que Becker é absolutamente decepcionante a gestão dele. Absolutamente decepcionante. Nada foi tão grande como Eduardo Granja. Você não tem um exemplo como o do Eduardo Granja. Eduardo Granja passou de todos os limites. Eduardo Granja tem erros suficientes para ter sido demitido umas 3 vezes, pô. Nenhum profissional do futebol passa 7 meses errando e é mantido no cargo. Nenhum profissional. Mais de 7 meses, pô. Ele chegou em junho do ano passado. 8. É mais de 7 meses. Porque ele errou muito o ano passado também. A gente foi jogar o jogo decisivo com Perema e Islan na zaga, pô. De um lado Kaique e do outro lado Ludic. Renan Bragança tinha chegado a fazer 2 jogos. Porque senão a gente ia com Jefferson Romário, Matt Colley e David. Assim, não dá para entender. Eu nunca vi um caso desse. Eu vim para essa live para conseguir. A gente não sai dessa live. Veja só, que hora é? 10h46. Seu Renato, que gosta de dormir. É porque eu pego na TV de 5 horas da manhã. Foda-se. Ninguém sai dessa live sem a gente ter uma resposta do porquê Eduardo Granja ainda está no Náutico. Inventem uma resposta, mas vai ter que ser dada essa resposta aqui. Tem 1.200 pessoas assistindo a gente e a gente tem que dar resposta para essas pessoas. Por que é que Eduardo Granja está no Náutico ainda? Porque a quantidade de erros que esse camarada teve são absurdas. Dá para demitir 3 vezes, porra. Dá para demitir 3 vezes. E os erros dele... Fora a empáfia ao contestar as informações que circulam, viu? Os erros se apresentam dentro de campo. Jogo sim, jogo sim. Hoje estava em campo erros de Eduardo Granja. O Náutico não se classificou para as Copas no estadual. Foi eliminado pelo Retrô em casa nas quartas de final do Pernambucano. O Náutico está na lanterna da Série C. Não ganhou um jogo ainda. O que é que Eduardo Granja está fazendo no Náutico e qual é o motivo dele estar lá? Vamos, Chapo. Começa...
Tu começa, vai, a primeira tese. Política. E Becker tem medo de demitir. Política é muito amplo. Política é muito... Destrinche mais. Política. Ele Mas é destrinche peixe. mais. Ele é peixe da coja. Ele é peixe de uma linha que estava do lado Veja. Já E procurei ele- saber disso, Cláudio. Diziam que a única pessoa que tinha proximidade de Eduardo Granja era André Campos. E André Campos, por pressão dos pares, André Campos largou a mão dele. Então não tem- vou dar a segunda Política de opção. quê também, meu irmão? Porque se continuar, vai. Meu irmão, se não subir, vai perder a eleição. Não tem Eu nem tenho uma eleição, tem nem crítica aí chance. para quem Não, faz mas eu o acho que não Náutico era também. política, não. Eu acho que era política no sentido de perder Eu tenho- apoio no presente, né? Que apoio. Financeiro, o que for. Eu tenho uma acho que crítica a agora todo ele mundo tá... que faz o Náutico também. Desculpa te interromper, Chapo. Meu irmão, o Náutico não precisa de SAF não, né? Só faz SAF na Série B. É isso que todo mundo quer falar, né? É isso que todo mundo fala. Suba pra Série B, meu amigo, com o dinheiro que o Náutico tem hoje. Suba pra Série B, pra gente fazer SAF na Série B. Suba, bota o Náutico na Série B. Tente não pôr na D no atual momento. Eduardo Granja É, exatamente. Eu acho que tem outro detalhe aí. Eu acho que Becker não tem alguém para pôr no lugar de Granja. Mas isso aí... Mas, Deixa Hélio, porra, deixa Hélio. Vê só. Mas isso, exatamente, não precisa de ninguém. Eu concordo. Não precisa de ninguém. Veja só. Eu vou dar meu palpite. O que é que está acontecendo. Porque, de todas as maneiras, eu já tentei imaginar o que é que está acontecendo. Das mais absurdas até opções criminosas eu já pensei. Veja só. Não vão me julgar por pensar, não, né? Porque na minha cabeça eu já pensei em situações Você criminosas. acha que O cara pode ser começa a criar Becker? teoria, né, velho? Ah, mais absurdo. Exato, pô. Você Hoje começa a tá criar teoria. Eu já pensei em situações hereges. Você já Já pensei em descartou situações ele ser criminosas. muito parça. Eu não tiraria, não. Se o cara é muito parça meu, eu deixo. Mas não é não. Que Não é não. amizade é essa? Essa Veja, amizade surgiu em janeiro do ano passado. E pô. Virou amigo de irmão. broderagem. Você já tirou broderagem da Veja. da lista? eu cheguei a pensar em algumas. Todas eu pensei. Tá bom. Depois eu tô de jogando descartar, na mesa aqui o que pode ser. depois de descartar um monte, eu cheguei à conclusão que é o seguinte: é a descrença na mudança. Bruno Becker não acredita mais em mudança, pô. Ele não acredita que tirando Eduardo Granja e colocando o outro vai mudar alguma coisa. Aí ele resolveu Deixa aceitar. ele. Agora, isso não pode acontecer, porra. Veja só. Mas Bruno eu acho que Becker, agora já é meio tarde mesmo. Viu? É fácil Mas- mandar não ter mão Chapo, embora, Granja embora mas e deixar Chapo, só não. Hélio. Mas, Chapo, é tanto erro, que você precisa responsabilizar alguém. Até porque, Chapo, em junho vai ter uma janela que o Náutico vai fazer algumas contratações que talvez seja pra gente não cair pra Série D. A gente vai deixar Granja responsável por isso. Granja que vai ser o cara que vai fazer essas contratações. Chapo, tu sabe qual foi o critério utilizado pra Granja renovar com o Arnaldo, Chapo? Eu vou te contar, tu não sabe não. Eu vou te contar. Foi assim. Granja foi na imprensa e disse que Arnaldo não ficaria no Náutico, porque Arnaldo não tinha condição de jogar 2 tempos. Aí algo aconteceu. E ele mostrou para algumas pessoas no bastidor. Ele pegou o celular. Aqui, ó, o celular. Ele chamou as pessoas e mostrou aqui, ó. As mensagens que Arnaldo mandou para ele. Aí tava Arnaldo dizendo assim: eu tô treinando muito. Eu vou dar meu sangue pelo Náutico. Eu quero muito ficar pelo Náutico. Isso foi os motivos para Granja renovar com o Arnaldo. Aí tu quer pegar um cara desse, que é chefe do departamento de futebol, e colocar para poder contratar 4 peças que o Náutico vai contratar em junho para salvar a gente da D. Porque se o Náutico cair para a Série D, ele acaba, viu? Ele acaba. O Náutico não pode pisar na Série D. Se o Náutico pisar na Série D, acabou. Acabou tudo. Esqueçam o SAF, esqueçam a Aflitos. Acabou. O Náutico define até a morte. Vai virar um clube de bairro. O Náutico não aguenta uma Série D. Não aguenta uma Série D. E não sai dela. E não sai dela de com SAF. Assim, não sai. Esse é o cara que vai estar à frente do departamento quando chegar junho, que vai ser o último tiro da gente. A janela abre na 8ª rodada. Engraçado, a janela abre dia 1 de junho, tá? 1 de junho a janela abre. O Náutico joga no dia 31 de maio contra o ABC. É a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.
o departamento de futebol do Náutico, ele tá esperando acabar o jogo do ABC, aí o outro dia é folga, né? Aí no dia 2 de maio, a janela abriu dia 1, né? Pra sentar e dizer, galerinha, Eduardo Montemor, Fábio Lins, não sei mais quem participa ali, alguém que tiver ali no departamento ali de análise do Náutico. A janela abriu. Vamos contratar uns jogadores que a gente pode cair para a Série D. Eles não estão fazendo isso agora, não. O jogador é para ser contratado agora. É para assinar pré-contrato agora, para que no dia 1... Não é para o jogador chegar dia 1, não. O jogador é para estar treinando no Náutico, para ele jogar a partir do dia 1. Gente, janela é de inscrever jogador, viu? Não é para você sentar sua bunda numa cadeira e se reunir para poder pensar em contratação, não. Porque fica parecendo que a janela é tipo assim, ó. A janela não abriu, não se pode falar em contratação. Todos os dirigentes de todos os times estão impedidos de falar em contratação até a janela abrir. Quando a janela abrir, aí é que você começa com o seu processo lá feito nas coxas para poder contratar jogador. Não, pode contratar de agora. E é por isso que eu fico indignado com o Granja ainda estar no Náutico. Porque agora, uma outra pessoa poderia estar liderando o processo de contratação de jogadores. Ah, e eu tenho uma segunda alternativa de por que Granja ainda não foi demitido. A não ser que ele seja o famoso abafa-vaia. Você sabe o que é o abafa-vaia? Abafa-vaia era muito utilizado no futebol. É o cara que é colocado. É o cara que é colocado para poder tomar as críticas. É o para-raio. Minha tese é essa. Eu ia falar isso. Para mim é o para-raio. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Agora, que papelzinho, hein, seu Granja? Se for isso, que papel isso? Meu irmão, assim, eu poderia fazer várias comparações com outras profissões milenares que remetem a uma condição dessa, mas não farei. Não farei. Mas se for isso, que papelzinho, viu? Porque das duas, uma, Granja. Ou tu tem a noção que tu é responsável por tudo, e na verdade tu é só uma bafavaia, ou tu acha que não errou e já deveria ter sido demitido há muito tempo. Das duas, uma. E outra, a turma fala assim, e Edgar Montemor? Meu amigo, se Montemor é responsável por alguma coisa, por que Granja não demitiu ele? Por que Granja não demitiu outras peças do departamento de futebol? Porque o trabalho é vagabundo. O trabalho é o que pode se fazer. Não tem como ser pior, gente. Como é que o trabalho seria pior? Rebaixado do Pernambucano? Não, mas o trabalho de Montemor é bom demais também, né? Mas se é ruim... Mas se é ruim, bom demais, não, eu tô falando da qualidade, não. Eu tô falando o emprego de Montemor. É cômodo. É muito bom, pô. É muito bom. Montemor tá lá, leva o seu dinheirinho. Ele tem um passarinho. O de Granja também, veja. O de Granja também, ganhando 20 e tantas pastilhas, ele só recebe crítica em rede social, pô. O presidente vai cobrar ele? Não vai. Aí, e daqui 3 anos ninguém lembra, né? Você para raio assim, pagando 20 e tantas pastilhas, me dá que eu fico também. Bota meu nome aí, Cláudio Granja. Eu fico lá como VP do Náutico, levando crítica e saláriozinho pingando em dia. Ô, Chapa, eu fiquei ganhando sabendo. Bonificação de classificação. Tinha a bonificação, né? Eu fiquei sabendo de uma, Chapa, que se eu te conto, tu não acredita. Chapa é um cara que ele é muito temente a Deus. Ele não acredita nessas coisas. Aí, às vezes, eu nem falo pra ele. Eu guardo pra mim. Eu digo... Fala aí, o que é que foi? O que é que foi? Pode falar. Eu vou aguentar. Eu fiquei sabendo que o cidadão, quando emitiu a nota para receber o salário, ele botou um plus. Aí a turma do financeiro fez, oxê, por que tá mais aqui o dinheiro? É a premiação da Copa do Brasil, que o Náutico nem recebeu ainda. Ele botou na nota. Emitiu a nota já com a premiação. É um líder. Imagina o líder, assim. Ele é o chefe do futebol. Ele quer ganhar primeiro que todo mundo, pô. Não é primeiro que o jogador. Primeiro que o clube. Não. Primeiro que o clube. Irmão, se eu fosse presidente nessa hora, eu dizia, eita, eu preciso da sua assinatura aqui para poder liberar o dinheiro. E botava a assinatura da demissão dele.
Aí quando ele assinar, você tá demitido. Vai embora. E o presidente sabe, porra. O presidente veta um negócio desse, não faz nada, porra. O presidente, vem cá, Granja, vem cá. Vamos ter uma reunião agora. Tu tá com palhaçada com minha cara, né, porra? Eu tô me fudendo aqui pra pagar todas as contas. E tu vai fazer um negócio desse, porra? Querer premiação de Copa do Brasil que eu nem recebi. Aí é brincadeira, porra. Aí vem, se o presidente aceitar isso, o resto é fichinha, né, pô? Granja numa guerra, ele tá lá, né, com seus soldados. Ele grita e vai lá pra trás, tá ligado? Tipo, é um líder da porra. É o cara que quer receber primeiro. Ele vê uma garrafa de água. Opa, vou beber aqui primeiro, porque eu sou líder, eu mereço aqui. Se lasca o exército. Pô, Olha, eu vou ser honesto, eu achei engraçado. Eu não achei ruim, não. Eu achei. Se fosse no esporte, no Santa Cruz, eu ia dar risada. É porque existe uma coisa na piada que é a ligação emocional que você tem com o caso. Como eu tenho ligação direta com o Náutico, aí eu fico chateado, mimimi e tal. Mas isso é muito engraçado. Como é no teu, né, Chapo? Como é no teu. Sempre que a piada é com você, você vai achar, eu não gostei. Mas, meu irmão, conta isso pra alguém, um rival. O cara vai dar risada, pô. Falei assim, o vice-presidente chegou lá, o Náutico nem recebeu, ele já pingou o dele. Falou, aquele negócio, como é? Tem um... Ele nem perguntou se podia receber logo. Farinha botou na nota. Pô, ele botou. Jogou a nota lá no financeiro. Agora, imagina se isso chega no elenco, hein? Imagina, quem recebeu já caiu dinheiro, viu, galera? Porque o VP de futebol já ganhou a premiação e a gente não ganhou. Como é que é isso? Caiu dinheiro? Imagina. Mas aí também, quando o cara vê o presidente Becker, que tudo ele deixa, o cara fala, por que não essa, né? Vamos tentar ver se passa. Jogador não emite nota, não, né? Porque se o jogador emitisse nota, bem dizer, oxe, vou botar aqui mais uma premiação. Veja, e só um parênteses aqui que é importante pontuar. Dirigente remunerado ganha premiação, tá? Não é exclusividade de Granja. Edgar ganha. E deve ganhar. Deve ganhar. É dividido por funcionários, dirigentes. Isso aí não é. O ponto não é esse. O ponto é o cara querer dar o migué e, porra, no meio do clube nem recebeu a cota ainda. E o cara quer já receber, porra. Aí também me ajuda também, né, Granja? Me ajuda a te ajudar. Eu imagino ele chegando lá, dando de João sem braço e botando a nota lá no financeiro. Entendeu? Opa, fulano, tudo bom, tal. E o cafezinho, tá com o cafezinho ali, tá? Acabou de botar o cafezinho ali. Aí ele com a nota, vai jogando a nota assim, botando no meio de um monte de nota, pra ver se passa de bolo. É possível, assim, é o cúmulo da cara de pau, pô. E esse exemplo que João deu do cara, do comandante da guerra, né? No filme Gladiador, tem uma cena exatamente desse jeito. A primeira cena do filme, que tá lá o personagem principal, né? O cara lá ganhando a batalha e tal, e quem tá junto com ele é o rei, né? Aí quando a batalha acaba, chega o príncipe, pô. O príncipe chega todo cheio das armaduras, no cavalo. Perdi a batalha! Aí o pai dele faz, você perdeu a guerra. É Granja, sabe? Granja já coloca todo... Vão lá se fuder, enquanto eu vou aqui no financeiro ver se a turma paga antecipado. Eu queria entender, desculpa, Renato. Eu queria entender porque se profissionalismo no Náutico quer ganhar salário, por que Granja ganha 30 mil reais, faz tanto erro e ainda tá no Náutico, velho? Se é profissional, desculpa, se eu contrato um profissional para minha empresa e ele erra tanto, ganhando um salário tão alto, eu vou demitir o cara e ir atrás de outro, minha gente. Não faz sentido o cara ganhar tanto e só errar. O prejuízo que ele deu ao clube. Esse é o mil reais em Douglas Borges. Esse é o conceito de profissionalismo que a gente sempre fala aqui, é justamente isso. Olha, a gente sempre falava assim, com relação a Rodolfo, por exemplo. Rodolfo era o diretor remunerado. A gente falava, pô, é bom ter um diretor remunerado. E a gente, inclusive, replicava esse discurso que o bom era ter 3, 4 diretores remunerados, porque se o trabalho não é bem feito, demite e traz outro. Então, assim, é perfeito o que Tarcísio está dizendo aqui. Se tá ruim o trabalho, traz outro. Se Granja não consegue fazer um bom trabalho, que não é um bom trabalho, o ano do Náutico é terrível no futebol. A questão de Douglas Borges, ela é para mim, icônica nessa situação toda. Um cara que foi absolutamente contestado quando foi cogitada a contratação dele. Eduardo Granja peitou todo mundo, defendeu, atacou os críticos de maneira rasa, porque a gente tinha bons argumentos, e os bons argumentos foram provados em campo com 2 partidas e uma sequência de falhas. O cara é tirado do clube, bota na justiça uma causa de R$500 mil.
e o cidadão se mantém no cargo. É culpa de Granja? Não é não, meu amigo. Não é não. Ganhando o dinheiro que ele tá ganhando, vai lá o teu. A culpa é de Becker. Becker é o grande culpado. É mais uma na lista de decepções de Bruno Becker na presidência do Náutico. Bruno Becker como presidente é uma decepção, nossa senhora, absurda, velho. Absurda. Eu sou capaz de dizer uma coisa aqui. Anotem o que eu estou dizendo. João tá certo, certíssimo, em falar que hoje não dá para pensar em nada sobre acesso e tudo mais. Como eu sou um otimista por vida, eu tenho aquele sonho que o Náutico pode virar essa chave, pode buscar um acesso e tudo mais. Se o Náutico subir de divisão, ainda subindo de divisão, eu digo a vocês aqui que, diferente de qualquer outro dirigente na face da terra, que com um acesso ele está 60%, 70%, 80% reeleito, eu digo que Bruno Becker não fica desse jeito. Se o Náutico subir de divisão, hoje é 4 de maio, eu não sei se Bruno Becker, se o Náutico subir vai querer ser reeleito, também não sei, eu tô falando de uma projeção. Se o Náutico subir de divisão, um milagre acontecer e as coisas melhorarem, que a gente sempre torce por isso. Se o Náutico subir e Bruno Becker se candidatar à reeleição, eu digo a você que a chance dele ser reeleito existe, evidentemente, mas não é tão alta como qualquer outro presidente que conseguiu. Porque a cada dia que passa, ele desgasta ainda mais a imagem dele. E ele está sustentando um dirigente que tá igual uma âncora, está puxando ele, está afundando junto. Isso tem consequências. Porra, a gente tá aqui igual de sopa aí. A gente tá aqui falando há 1 hora mal de Bruno Becker e o cara falando que a gente é Bruno Becker. Tá com a porra. Só complementando o comentário aqui sobre Granja, como é que a gente vai continuar com o mesmo cara e esperar resultado diferente, pô? Se o cara já errou tanto. Se esse mesmo cara for contratar na janela que abre dia 10 de junho, como é que a gente vai esperar um resultado diferente? Como é que a gente vai esperar que ele vai trazer um jogador que vai resolver? Que era já para ele estar procurando, né? E aí, que era já para ele estar procurando. E era para estar procurando já em diversos cenários. O Náutico tem que estar procurando reforço para... Estou no G8 e eu vou ter uma condição melhor de contratar, porque eu tenho um calendário meio que garantido. O Náutico tem que estar procurando para cá, para caso tiver na zona de rebaixamento. O Náutico tem que estar procurando para caso esteja querendo chegar no G8. Porque muda, pô. Muda. Aí sabe o que acontece? A gente contrata Perema. Porque não tinha. Sobrou isso. Porque na Série D tinha que ir na Série D. Porra, mapeia logo, velho. O Náutico era para estar procurando um volante desempregado, um primeiro volante desempregado aí, para ter... Não acho empregado, Cláudio. Porque empregado é difícil, ou então traz Samuel de volta. Veja, Samuel também, o volante, tem mais um erro, né, de avaliação, né? LK, a gente já falou, foi mandado para lá, ficou com o Mezengue e tudo mais. E LK foi uma decisão de Granja. Ele disse que queria que LK fosse embora. Renovou e mandou o cara que o Náutico, se ganhar alguma coisa, ganha só no que vem. Então, nem beneficiar a gestão de Bruno Becker, LK não vai, caso for vendido. Porque quem vai ganhar o dinheiro é o próximo presidente. Aí, Samuel era o outro primeiro volante que tinha no elenco, emprestado, não foi com nenhum. Souza, mandaram embora porque Marquinhos pediu, não veio ninguém. Irmão, tem que trazer pelo menos um agora, que vê um cara que jogou o estadual aí, sei lá, tá demitido aí desde de fevereiro, e contrata, pô. Ou então traz Samuel de volta, porque o Náutico precisa de quantidade, nem mais qualidade, é quantidade, é um primeiro volante, porque talvez nem na base não tenha mais, já que o que tinha na base foi emprestado. O Náutico não tem. O Náutico foi pro jogo. Veja, olha o absurdo que o Náutico foi. Volante, você tem 5, 6, 7 no elenco. O Náutico foi. Teve um momento que com o Diógenes, a gente criticou o Náutico por ter muitos volantes. Hoje a gente foi pro jogo, só tinha 2, porra. Os 2 estavam jogando em campo. Isso é um absurdo, porra. Como é que. Meu irmão, se eu fosse Bruno Becker, minha reunião com o Granja amanhã era: Granja, por que a gente foi para um jogo contra o Brusque que a gente precisava vencer para virar com 2 volantes? Tu enxerga Bruno Becker com essa postura, cara? Não. Veja, eu não queria saber. Para mim, o resultado devia ser. Eu não quero falar pro resultado, não. O resultado eu vi o jogo. Eu sei por que empatou. Eu quero saber porque a gente foi pro jogo com 2 volantes. Se o treinador quisesse. Se o Náutico faz uma. Veja, olha o cenário do jogo. O Náutico faz. Paulo Sérgio expulso, o Náutico numa cagada faz 1-0. O Náutico não tinha um jogador para recuar o time. Um jogador não ia ter para recuar. Ô, calma, e sabe por que a gente ficava aqui pedindo para testar Alanzinho, para colocar o Samuel? Era para agora, pô, porque agora esses caras iam estar no banco podendo entrar. Mas não vai entrar porque nunca foi testado.
não foi testado, aí não entra. Não, João, Se tivesse ido a gestão colocado do futebol depois da copinha, que Alanzinho foi muito bem na copinha. Se ele entra um jogo, 2 jogos, entra ali no final de outro jogo, agora teria uma confiança muito maior para tirar um Anderson e colocar o Alanzinho, alguém da base. Agora não tem como. Agora, por isso que a gente pedia para rodar o elenco. Mas não, o Marquinhos Santos ficava pensando única e exclusivamente no emprego dele, porque tinha que colocar todo mundo. Aí nem classificou. Teve aquela partida de vexame contra o Decisão. Aí não classificou para a Copa do Brasil. Passou um mês aí, foi demitido, e aí a gente tá sem opção, sem nada, assim, velho, o Náutico cansa demais, velho. São os mesmos erros, porra. Outra coisa. Aí só falta um volante, mas também falta um zagueiro. O que é que Ryan tá fazendo no Náutico ainda, minha gente? Pelo amor de Deus. O que é que Ryan tá fazendo no Náutico? Ryan não devia nem entrar. Por pior que seja, eu botaria Felipe, mas não botaria Ryan em campo. Todo jogo ele entra e falha. Tá remutado, Renato. O Náutico precisa de zagueiro. A minha pergunta era, cadê o Odvan? Não, e querer notícia. Aí é melhor botar Felipe. Notícia, meu Deus do céu, né? Porque o Náutico machuca e entra na cápsula do tempo ali que ninguém sabe. Renato Alves mesmo, meu amigo. Meu amigo, Renato Alves eu vi, porque ele tava entrando de carro nos aflitos. Aí eu tive a oportunidade de ver o jogador. Aí eu sei que ele tá lá ainda, por causa disso. Mas se não fosse por isso, meu amigo, o Náutico precisa de zagueiro, o Náutico precisa de um lateral direito, precisa de volante, precisa de ponta, precisa de um atacante, de um centroavante. Meu amigo, O Náutico João, deixa aí, tá tudo de boa, tá tudo de boa. Deixa na mão de Granja, Granja resolve. O Náutico tem precisa. prioridade de contratação. Só para passar essa informação, Atos. O Náutico tem zagueiro, lateral direito, zagueiro, lateral direito e acho que volante. Hoje, eles olham essas 3 posições como prioritárias. Não precisa de 9, não. Não, eu não aguento mais isso. Precisa de Então, 9, O Náutico não precisa de nada. O Náutico não precisa de nada disso, não, minha gente. Isso é em junho. A gente, que dia é hoje? Hoje é 4, né? 4 de maio. Pô. Não dá. Dá para contratar hoje. Não dá. O que o Náutico precisa hoje. 4, 5 jogos por aqui para lá. O que o Náutico precisa hoje é tirar Eduardo Granja, porra. É o que o Náutico precisa para hoje. É o que dá para fazer hoje. Não adianta ficar aqui. Contratação, não sei o quê. Meu irmão, essas contratações podem chegar com o Náutico já numa situação crítica, que os caras não queiram nem vir mais. Porque é isso que vai acontecer. Viu? Lembra do ano passado? Vinícius Leite. Eu não ia nem contar essa história de Vinícius Leite. Mas dizem que Vinícius Leite usou a passagem do Náutico para ir pro Botafogo. Pô. Mesmo o cara pegou o avião, que o Náutico mandou a passagem para ele, pegou o avião e foi lá para Paraíba. Eu acho que desceu aqui em Recife, pegou um carro e foi para Paraíba. Então, veja, os jogadores não querem vir para o Náutico quando ele está fadado a não conseguir a classificação mais. Então, o que, é que o Náutico precisa hoje é tirar Eduardo Granja, porra. Primeiro, porque precisa contratar alguém, quer dizer, contratar não, colocar alguém, ou contratar, né, porque todo mundo é remunerado, ou não botar ninguém e designar alguém para ter a responsabilidade para poder fazer essas contratações. Não adianta esperar dia 1 de maio, não, porra. 1 de maio não, desculpa, 1 de junho. Não adianta esperar 1 de junho, não. Tem que ser agora. Pode ser Hélio dos Anjos, pode ser Guilherme dos Anjos, pode ser Montemor, pode ser Fábio Lins, não sei quem quer fazer as contratações. Mas Eduardo Granja, a gente já sabe que não dá, porra. Não dá. Não dá. E outra, se Eduardo Granja estiver aí só para poder blindar o presidente, a vice-presidente, ou seja lá quem for, aí é que é mais inadmissível ainda. A gente tá pagando todo mês para um cara só para ser uma bafavaia. Bruno Becker, olha, o que Bruno Becker tá fazendo com o torcedor do Náutico não existe não, velho. Não existe não. São 17 meses de uma gestão marcada por apatia, sabe? Por letargia. Acho que é uma palavra que fica até melhor. É uma letargia, sabe? Com situações que são óbvias e que não mudam.
com decisões impopulares como essa de Eduardo Granja. É porque não é do futebol, Renato. É Isso, olha, velho. É porque não é do futebol, velho. Não, mas, assim, ó, ele não tem... Ó, quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes eu não disse aqui que me incomodava profundamente Diógenes querer praticamente ser presidente e técnico de um time. Aí entra Bruno Becker e consegue ser exatamente o contrário. A gente não queria algo contrário completamente a Diógenes, queria algo equilibrado. Um presidente que saiba delegar a função e que tenha o futebol na veia, no sangue que ali. saiba se indignar, pô. Que saiba se indignar. Eu só tô pedindo indignação, não tô pedindo mais nada. Não Eu tem não tô pedindo apatia. É uma apatia que me dá ódio, que me dá raiva. Bruno Becker é apático. Ele é um presidente apático. E se agarrou em um vice-presidente de futebol que faz um trabalho porco. Um trabalho horrível. E o negócio tá afundando à vista de todo mundo. E nem Hélio dos Anjos, com suas palavras bonitas, com o seu bom discurso na coletiva, com um treinamento forte, nem Hélio dos Anjos vai conseguir fazer com que um medíocre de um Patrick Alain ele pegue uma bola e saiba ao menos fazer um pivô. Porque não tem condição. Esse negócio tem que vir mais de cima, esse tipo de decisão, montagem de elenco, contratar melhor. Não dá com o Eduardo Granja, não dá. O Timbucast foi duramente iludido com a entrevista de Eduardo Granja aqui. O que Eduardo Granja iludiu a gente não foi brincadeira. Muita palavra bonita, um discurso bacana. A gente aqui chegou e disse, pô, acho que agora as coisas vão dar. E foi de uma desilusão absurda. Só que a gente é torcedor, a gente tá tranquilo, velho, de se enganar, não tem problema não. Mas o presidente do clube não pode. E demorou menos, né, Renato? Demorou menos, porque pô, foi iludido em junho. Mas depois em novembro estava todo mundo aqui já. Em novembro já estava. Já foi errado, já tinha errado iludido já, pô. Tá errado. Pelo amor de Deus, pô. A gente tá em maio. Depois a gente já tava puto. Agora, pelo amor de Deus, pô. Porra, Bruno Becker, velho. Porra. Tem que ter pulso, bicho. Tem que ter pulso. Eu disse no Cash FC, quando eu saí, eu encontrei lá Alain, Ricardinho Rocha, o pessoal do Cash FC, até lá eu falei. Eu votei em Bruno Becker, e das eleições do Náutico que eu já votei e tudo, eu falo com muita tranquilidade. É o voto, e isso não significa que eu gostava de Alexandre Aspora como candidato, que você me achava horrível. Mas eu acho que é o voto que eu tenho maior arrependimento hoje em Bruno Becker. Por vários motivos, mas entre esses motivos é a falta de enxergar nele uma liderança como presidente. Ele não é líder como presidente. Eu vou trazer um exemplo aqui muito prático. Sabe um presidente que era líder? Berilo Júnior. Que muita gente esculhamba ele, tudo. Tem gente que talvez tenha má lembrança, mas tinha liderança, tinha um certo equilíbrio, tinha futebol passando na veia. O Náutico não foi campeão em 2010, 2011, conseguiu subir. Uma gestão que foi basicamente equilibrada. E foi o último. Porque depois a gente teve Paulo Vanderlei, que dispensa comentário, Glauber Vasconcelos, que chegou, nada mudou, foi tudo a mesma coisa. Marcos Freitas, que a saúde foi mais forte que ele não aguentou. Ivan Brond, que com todo o respeito que a gente tem à figura do ídolo, não era para ter ocupado um cargo de vice-presidente para depois assumir. Edno, que maximizou a mediocridade do momento histórico que o Náutico vivia, e na segunda gestão terminou daquela maneira pífia, vergonhosa. Diógenes, na história recente, que dispensa comentário, e agora Bruno Becker. Que vala de liderança o Náutico se enfiou, meus amigos. Que vala de lideranças que o Náutico se enfiou nesses últimos anos, e não à toa a gente está onde está. Não à toa. E o que me deixa talvez mais triste é saber que no final do ano vai ter eleição e não tem ninguém que vá sobressair desse tipo de perfil. É tudo a mesma coisa. Não tem um. Por isso que a gente fica desesperado aqui pro SAF, por isso que Chapo diz que faz lobby pro SAF, que diz que qualquer um que queira assumir vai ser melhor do que qualquer um que queira entrar no modelo associativo. Porque o que a gente vive hoje é isso, velho. É uma vala. Uma vala, velho. Triste. O Náutico não sabe nem o que fazer com o Vinícius, pô. Vinícius já recebeu, só do Náutico ele recebeu 2 diagnósticos. Aí depois Vinícius foi no médico do Goiás, pô. Receber diagnóstico do médico do Goiás.
Onde é que está o chefe do futebol liderando essa situação? Eu acho. Vinícius está fazendo por conta própria, pô. Tá pegando Eu os tô- exames. Acho que vai ter Pegando pressa os pra exames. Vinícius. Inclusive, Tu tá com uma as boa, informações aí, né, Clauber? inclusive uma boa notícia de que o procedimento deve ser mais simples e ele deve ficar fora um mês. Então, há um Mas alento. isso aí, Clauber, isso aí já é com pressão, porra. Pressão do jogador, Sim, pressão de diagnósticos fora do Náutico. E o chefe de futebol tá totalmente alheio a tudo isso, pô. Ele não sabe nem o que tá acontecendo. Eu duvido muito que ele saiba o que é um menisco. Tu sabe, Granja, o que é um menisco? Tu Na hora sabe o que que é um menisco, Vinícius- Granja? Onde é que vende um? Na hora que Vinícius estava preocupado com esses exames aí, Granja estava com a calculadora aberta e com o arquivo do Word dele falando: a premiação é 1 milhão, aí divide por se 30, passar do São Paulo, divide 13º por tá garantido. 35, ele já estava lá, corrigindo o Word dele aqui, ó. Eu acho que ele. Não tá preocupado com nada. Eu acho que ele soltou a nota com medo de cair antes, tá ligado? Olhou assim, meu amigo, se eu cair antes, nunca mais eu vejo esse dinheiro. Vou botar logo a nota aqui. Vai que pinga. Tá Ele errado, tem medo não. de cair, Ati. Oi? Tu acha que ele tem medo de cair? Acho que tem. Eu, não. eu, eu, Acho que ele tá eu, seguro. assim, eu acho que Granja, ele só tem uma coisa na cabeça dele. É um 2 e um 0. 20. Eu acho que Granja acorda e vai dormir com o número 20 piscando assim na cabeça dele, ó, em neon. Dia 20, dia 20, dia 20. Todo dia 20 pinga, meu amigo. Quando pinga, o próximo dia é mais um dia para resistir no cargo, para poder chegar ao próximo dia 20 de novo. Ó, deixa eu mandar aqui um abraço para os amigos do rádio. Eu sei que tá João Vitor Amorim, César Rosati, eu acho que Tassis Michel, Anderson Gomes, Igor Moura, todo mundo assistindo o TimbuCast agora. Grandes amigos dos rádios daqui de Pernambuco, né? A gente tem aí Estão assistindo, Rádio só esperando Jornal, tu xingar TBN. alguém, né? A verdade é essa. Eles estavam morrendo de rir com atos e as suposições. Estão querendo ver o mal, né? De Granja não saiu. Pelo Estão bem, querendo ninguém ver tá. o mal. Pelo bem, ninguém tá. 11h20. Ah, não, tá não. Tem tá ninguém não. aqui 11 pelo da bem, não. noite, para poder ver Pelo amor de Deus. uma análise técnica bem apurada e comedida, não tá. Então, pelo Ninguém entretenimento. tá esperando isso. Ô, Renato, só para poder pontuar, que eu estava começando a falar, mas tu estava na tua eloquência, quase que não sai. E eu estava dizendo que o que me revolta é não ter indignação. De você olhar para o trabalho, porque o que teve em campo hoje foi o trabalho que começou na eliminação contra o Londrina. Desde o jogo contra o Londrina, se iniciou um trabalho. Eu estou chamando de trabalho aqui, que eu estou sendo bonzinho. Então, desde o jogo do Londrina, o trabalho foi feito para ser colocado em campo hoje. E o que estava dentro de campo era esse trabalho. E o trabalho, assim, é absurdo. É absurdo, pô. Falta tudo. Tudo. Simplesmente falta tudo. O Náutico, ele não tinha volante no banco. O Náutico não tem zagueiro, pô. Tem que jogar com raia. Quando o Mastro machuca, meu irmão, a raiva que a pessoa, assim, a desilusão, na verdade, que a pessoa sente é tanto quanto um resultado negativo, que foi um empate. Porque eu sei que no próximo jogo pode ser raia de titular. E eu sei o que isso significa. O Náutico hoje precisando jogar com o Talicinho na ponta. Não entrou mal, não. Não entrou mal, não. Mas Mas por por quê? elogios de Hélio, porque disse que ele estava fazendo exatamente o que ele pede para todo mundo fazer e ninguém faz. Ir para cima. O que um Patrick Alan da vida não faz. Então, o que me pega é faltar essa indignação. Porque, como eu disse, não é assim, não é que Granja ele está numa área cinzenta. Ah, tem opiniões que acham que ele errou demais e deveria ser responsabilizado e deveria sair do Náutico. E tem outros que pensam o seguinte: não, ele teve erros, mas também teve acertos. Eduardo Granja, ele não está nessa área cinzenta. Eduardo Granja, ele tem, como eu disse, ele tem os motivos da demissão dele indo e voltando 3 vezes. Pô. Eu posso elencar aqui 100 erros de Granja. Pô.
Eu tenho essa capacidade de elencar sem erros. Erro de montagem de elenco, erro de operação do futebol, que isso aí é um plus de Eduardo Granja, tá? Porque geralmente, na maioria das vezes, muitos diretores passaram e foram muito ruins à frente do futebol do Náutico. Mas se limitava à montagem de elenco, à contratação. Eduardo Granja, ele vai além, que ele consegue errar em operação do dia a dia, pô. Muita gente criticava Rodolfo. Até no ano que Rodolfo deixou de ser uma peça fundamental em contratação, muito menos em montagem de elenco. Rodolfo passou a trabalhar no operacional e fazia um bom trabalho. Ganhava muito pouco, na verdade, para as cifras do futebol. Rodolfo ganhava 8 mil. Mas a torcida tinha uma sanha em criticar ele como se ele fosse um cara altamente responsável pelo que estava acontecendo, e não era mais. Ele é um cara do operacional, e no operacional ele fazia até um bom trabalho. Tanto é que quando Rodolfo sai, essa parte operacional decaiu de uma maneira absurda. Rodolfo pensava no futuro também, né? Tipo, de maquinário, de outras coisas que ele tentava trazer. E Atos, veja, isso aí também, veja. Aí eu vou citar nomes que a gente criticou muito aqui, por exemplo. Ano passado, Thiago Dias apanhou enormemente, Eduardo Henriques, Ítalo Braga. Mas vê se aconteceu. E Thiago Dias, Thiago Dias, vou pegar Thiago Dias como exemplo, ficou o ano todo. Erro de operação aconteceu ano passado? Porque o cara tem, no mínimo, um traquejo de futebol, porra. O cara entende minimamente. Cláudio, Thiago Dias, perto de Eduardo Granja, é Rodrigo Caetano, porra. Pelo amor de Deus, pô, não tem nem como comparar, porra. Um braço de Thiago Dias, que deve pesar o mesmo que Eduardo Granja pesa, né? Um braço de Eduardo Dias de Thiago Dias deve pesar uns 80 quilos. Um braço de Thiago Dias já é melhor do que Granja indo e voltando, pô. Não tem nem como comparar, pô. Pelo amor de Deus. E olha que assim, eu tenho muitas críticas a Thiago Dias, fiz todas elas no ano passado. Sim. Mas não tem como comparar, pô. Eduardo Granja é um completo inapto. Ele é completamente inapto para a função, pô. Não tem a mínima condição. Ele tá completamente de passageiro do Náutico, ele não consegue acompanhar as coisas que acontecem. Tu imagina ele apresentando um relatório assim de resultados? Assim, olha, veja só, começamos aqui, tal, isso aqui. Isso aqui. Não, ele não consegue apresentar três acertos. Nem Beck é cobrar. Mas ele não consegue apresentar 3 acertos. Não tem. Alguém consegue listar? Me diz 3 acertos de Granja aí. E nem só de resultado, Chapa, assim, de operação de futebol. Imagina, será que um diretor, um vice-presidente de futebol do Náutico, a gente tá cobrando muito presente, né? Mas um cara desse tem que pensar a médio prazo também, para estar traçando estratégia, para estar... Vocês acham que isso não chega nem na mesa? É só agora, no agora. E o agora é ruim. Então, assim, a função é completamente... Não tem, assim, não vai conseguir fazer um relatório eu acho... precisa. Chapa é um fanfarrão, o Chapa é um 3 acertos. Meu irmão, peça 1 para ver se você recebe ele. Mas eu queria falar com ele, eu queria falar com ele honestamente em off. Assim, Granja, eu acho que a gente pode estar sendo injusto com você. Me fala aí uns negócios para eu lá no Timbucast calar a boca daquele gordinho lá. Toda vez que ele falou, olha, isso aqui Granja fez. Granja, Eduardo Granja, você está assistindo, ou alguém está assistindo para te mandar os cortes, me manda em off, que eu vou calar a boca desses corneteiros aqui. Você me manda em off. O último acerto de Granja. Eu não consigo lembrar, mas você pode me ajudar. Chapo, o último acerto de Granja foi na urna. E se você não for Bolsonaro? Porque se você for Bolsonaro, ele errou também. Foi o último acerto de Granja. Foi o que ele digitou na urna. Você vai ter que ser de esquerda, porque senão... Depende do seu ponto de vista, depende da sua ideologia. Exatamente, ainda depende. Ainda pode estar errado, dependendo do seu... Ô, Tarcísio, já houve algum conselho, alguma convocação para Granja, para ele explicar? Porque, veja, se não teve, tá na hora de ter também, né? Tá na hora dos conselheiros que gritaram muito contra a SAF, contra a proposta, chamar a turma do futebol e dizer, vamos explicar isso aqui. Oxe, e vai querer que o futebol do Náutico melhore? Porque também Granja... Vamos lembrar que Granja é um deles, né? Granja é um dos grandes alvirrubros ali, de que sempre estão... É conselheiro e tal. E veja, é curioso, né?
curioso, porque o conselho, Não, alguns conselheiros gostam de gritar para muitas, um lado adora gritar para apontar o dedo, criticar e tal. Por que a Granja passa ali de fininho ali e ninguém fala? Tem esse ponto aí também, que pode ser chamado. Ó. Bora, leva a Granja para explicar lá, porque tem muita coisa para ser explicada. não teve convocação nenhuma a Granja. Acho que ninguém falou nada disso. Eu que cheguei aí falando que Granja era um inapto para estar no cargo. Meu irmão, Granja é um aventureiro que tá aí, pô. Acho que qualquer um aqui do chat faz um trabalho melhor que ele lá no futebol do Náutico. Vocês já cogitaram a possibilidade de Bruno Becker ter enlouquecido? Ele pode É estar uma louco. possibilidade também. Ele pode estar louco, né? Se esse Granja se candidatar a presidente nessa eleição. Do quê? Do país? Né? Porque, porra, A terceira se for via. o Náutico, aí é A foda. terceira pô. via. É a terceira Eu via. botei veja o só. fone aqui. Veja só. Eu não estou dizendo que sim ou que não. Mas o que eu mais recebo é diretor de gestões anteriores, que quando a gente fala mal dele aqui, já aconteceu com uns 4 diferentes. Ele fala, fulano estava lá, não sei onde, quando o Náutico perdeu, não sei o quê. O cara fala, não, mas eu tinha brigado. Eu estava brigada. Então, Granja, daqui a 3... Olha, anote isso, viu, Bruno Becker? Daqui a 3 anos, Granja vai me ligar e vai dizer, tu lembra aquele negócio lá? Eu era contra tudo aquilo ali, era Becker que fazia. Porque eu recebi isso de todo mundo. E se você é presidente do Náutico, já foi presidente do Náutico, saiba que seus diretores da sua época, todos já lhe traíram, viu? Todos. Todos ligam e dizem, não, eu era contra Diógenes. Eu não concordava com nada do que Diógenes fazia. Eu não concordava com nada do que Edno fazia. Eu não concordava com nada do que Glauber fazia. Não fica um com você, viu? Você vai ver, daqui a 3 anos, o Granja vai estar indo por aí dizendo, não, tudo Becker sozinho que fazia. Eu não fiz nada. Por mim... Não, e só sobra para ele. Sempre sobra para o presidente. Exatamente. Sempre sobra. E Becker parece que está... Até porque já foram 4 diretores de futebol, né? Já foram 4, pô. Não tem nem como... Não tem, vai sobrar para Becker, não tem muito para onde fugir, não. Pode estar abafando a vaia agora. Mas isso aí pode ser depois... 10. Mas pode ser 10. No final, na história, fica o presidente. É por isso que justamente a por faz. isso. Porque vocês não fica, não cita o nome de Becker. Primeiro, que o nome de Becker aqui é citado o tempo todo. Segundo, que toda crítica para Granja, cobrando o porquê ele não é responsabilizado, é obviamente uma crítica a Becker. E terceiro, porque o que dá para mudar agora é o chefe do futebol. Becker é eleito. Agora, na história, quem vai ser responsabilizado é Becker. Daqui a 4 anos, ninguém nem lembra quem é Granja mais, pô. Meu irmão, diretor de futebol, a história esquece rapidinho. Quem foi o diretor de futebol de 2017? É capaz daqui a 7, 5 anos tá aí de novo, Watch. Se continuar no modelo associativo, daqui a 7, 5 anos, daqui a pouco tá aí. É vice-presidente de outra gestão. Quantos que foram rebaixados também no... Rebaixados, fizeram campanha pífia, não voltaram?